Começa daqui a pouco, às 10 horas, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, à CPI, o primeiro a falar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. Sobre a expectativa para os trabalhos da comissão e o interrogatório, a gente conversa agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos integrantes da CPI. Mais uma vez, senador, bem-vindo aqui à Jovem Pan. A senhora já está aí preparado, imagino, né? Muito obrigado, Tiago, Adriana. Estou aqui preparadíssimo, passamos o final de semana trabalhando em perguntas. Infelizmente, nós não temos o plano de trabalho sequer aprovado da CPI e já estamos chamando as oitivas. E no plano que foi apresentado para nós, eles praticamente esquecem, ignoram o requerimento de CPI que eu consegui aprovar com 45 senadores assinando, a maioria do Senado, e que, além da União, de investigar o governo federal, que tem que ser investigado, mas também os repasses de verbas federais aí, de centenas de bilhões de reais para estados e municípios. Não estão querendo deixar a gente fazer o trabalho como o povo brasileiro quer, toda a verdade e não apenas uma parte da verdade, né? Então, eu acredito que a gente vai ter hoje uma grande luta aqui. Eu já tem uma questão de ordem pronta para fazer, para ver se a gente equilibra um pouco, porque a coisa está muito, como a gente diz no Nordeste, está muito tenso, muito pendente para um lado só. Isso aí configura palanque político, com todo respeito a quem pensa diferente. Senador, pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz mais cedo para o seu colega, Marcos Duval, senador Marcos Duval. Nós temos uma relatoria que é a figura do senador Renan Calheiros e que já tem um pré-julgamento de que o presidente é culpado de tudo. Nós temos um presidente da CPI que não só era muito próximo do ex-presidente Lula, como já andou chamando também o presidente Bolsonaro de negacionista e tudo mais. O senhor fez um esforço com essas assinaturas para abrir o escopo da CPI, mas nós estamos vendo um circo aqui de fora, senador. Pergunta, o senhor não teme estar tentando tornar sério uma coisa que não vai ter jeito, que nasceu palanque eleitoral? Olha, Rodrigo, é o meu papel tentar ver se a gente consegue, pelo menos, dar o mínimo de credibilidade à população, né? Nós estamos trabalhando, recebemos dinheiro do contribuinte e temos que fazer nosso trabalho. Então, eu digo uma coisa para você, realmente existe antecipação de julgamento por todos os lados. Você pegar os membros da comissão, tem até presidenciável, né, que já está aí no xadrez político para o ano que vem. Então, isso acaba descredibilizando, deixando essa CPI realmente sem, vamos dizer assim, uma marca de algo sério, né? Mas eu vou continuar lutando. Você sabe, eu sou otimista, sou esperançoso e vou tentar ver se, pelo menos no plano de trabalho, eles colocam para a gente chamar a PGR, a subprocuradora Lindora Araújo, a CGU, e quem sabe a gente possa rastrear, porque escândalo é o que não faltou, segundo a Polícia Federal, em verbas que foram. Dinheiro não faltou aqui de Brasília, isso aí é fato, e eu acho que todos os senadores reconhecem que dinheiro não faltou de Brasília para estados e municípios, mas o dinheiro parece que foi muito mal aplicado. Diogo Schelp. Senador, bom dia. O ex-ministro Eduardo Pazuello tem previsão de que ele possa dar o depoimento dele amanhã na CPI. Agora há pouco, o site antagonista divulgou a notícia de que, possivelmente, o Eduardo Pazuello não possa ir, terá que pedir adiamento desse depoimento, porque 2 dos seus assessores estariam com sintomas de Covid, portanto, seria salutar que ele ficasse isolado. Vocês já receberam alguma informação, vocês, senadores, membros da CPI, já receberam informação a esse respeito e de que forma isso prejudicaria os trabalhos da CPI? Olha, não recebemos absolutamente nada oficial, né? Inclusive, estou sabendo dessa notícia por você, Diogo. A expectativa é que exista amanhã o depoimento dele. Caso não seja possível dele amanhã, a gente pode antecipar o do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, não existe plano de trabalho. É importante deixar isso claro. Nós começamos uma CPI sem o básico, sem o plano de trabalho. Então, pode se mudar da maneira que for. O que eu vou pedir, deixando assim, primeira mão para vocês hoje, na minha questão de ordem, também é que a gente alterne, né? Faça uma alternância. Alguém do governo federal
que eu acho que eu não tenho problema nenhum que ouça quem tiver que ouvir, né? Mas também que se traga alguém que possa, de alguma forma, puxar o fio da meada do que aconteceu em estados e municípios. Eu acho que isso é justo. Se querem fazer alguma coisa séria, realmente, eles vão mostrar com atos, porque eu vou propor isso e eu gostaria muito que os colegas aceitassem, porque não esqueçam, são 2 requerimentos de CPI. Um do senador Randolfo Rodrigues, que foca apenas em eventuais erros e omissões do governo federal, e o meu, que além do governo federal, que eu acho que tem que investigar também, mas foca nos estados e municípios que receberam essa fortuna aí de bilhões de reais. Então, eu acredito que se a gente quer fazer algo para dar uma satisfação de verdade para o povo brasileiro do que aconteceu nessa pandemia, se a gente for olhar apenas um pedaço, aí configura você subir em cima de 400 mil caixões para antecipar o debate político eleitoral, o que eu considero, Diogo, Rodrigo, Tiago e Adriana, e vocês que estão na Jovem Pan, uma covardia, uma desumanidade com o povo brasileiro, que não merece isso de nós. Agora, senador, o senhor disse que teve tempo de refletir sobre as perguntas a serem feitas hoje. O senhor poderia compartilhar com a gente qual, por exemplo, a primeira pergunta que gostaria de fazer para Mandetta? Ele deve ter um tempo limite para responder? Olha, Adriana, o que eu posso te dizer é que, obviamente, eu não posso te antecipar aqui as perguntas, né? Porque, como diz, as paredes têm ouvidos aqui. Eu acho que a gente precisa ter esse efeito surpresa. Mas são algumas contradições, algumas hipocrisias que a gente percebe, né? E eu quero saber também até que ponto existe aí uma influência de ordem do Planalto pela nossa independência. Eu quero saber todos os lados e não apenas um. Então, assim, eu acredito que pode ser muito esclarecedor. Acho que as pessoas precisam acompanhar para entender, o povo brasileiro, quem está interessado em quê, né? Então, acho que vai ser muito fácil se conseguir fazer aí um julgamento de valor, se perceber, vai estar a verdade muito na cara do que é o interesse de cada um nessa CPI. Ô, senador, mas sem, obviamente, adiantar as perguntas, o senhor pretende focar mais a conduta federal da pandemia ou os repasses das verbas federais para estados e municípios? Tiago, um equilíbrio. É isso que eu procuro fazer desde o início, com isenção, né, para a gente buscar a justiça. O que a gente percebe, Tiago, é uma blindagem, posso dizer para você, sem meias palavras, né? Uma blindagem, uma tendência forte de não querer olhar essa comissão, né, que é formado pela maioria de oposicionistas, né, que esse é o G7 que eles chamam, é um grupo de oposicionistas, né? E eu, com a independência que tenho demonstrado isso com votos, tenho demonstrado isso com posicionamentos públicos, até um requerimento que eu fiz para saber das andanças do presidente da República aqui nos arredores de Brasília, supostamente causando aglomeração, enfim. Mas a gente precisa ter o mínimo de equilíbrio para ter credibilidade, porque, como o Rodrigo colocou, nós já começamos errado, com um relator que tem, no mínimo, um conflito de consanguinidade flagrante de interesses, porque tem um filho que é governador. E não é possível se fazer meio relatório. Ou você faz um relatório, ou você não faz o relatório. Então, nós já começamos errado essa CPI, mas eu espero que a gente possa, de alguma forma, dar o mínimo de credibilidade daqui para frente. Constantino? Senador, essa CPI, o senhor teme que prejudique os trabalhos das reformas necessárias? Eu sei que o senhor, por exemplo, defende a questão do voto auditável. Nós vimos uma multidão nas ruas nesse fim de semana e uma das pautas eram bem definidas, as pautas, uma delas era exatamente essa. Há um apoio aí para o projeto da deputada Bia Kicis. O senhor acha que o Senado vai conseguir trabalhar em paralelo com essas coisas que realmente interessam ao país? Agora, você foi no ponto, Rodrigo. Eu acho que pode estar havendo aí, sendo desfocado com objetivos claros, né? Porque a energia está sendo consumida. Você vê que grande parte da mídia só fala nessa CPI. Nós temos reformas que a gente era para estar colocando energia agora
que é a reforma administrativa, que é a reforma tributária, matérias importantes que eu acredito, sim, que é um direito, a questão do voto auditável, por que não? Por que a gente, por uma questão até de respeito ao eleitor e aos que vão colocar os seus nomes nas urnas. Então, eu acho que tudo isso desfoca e, como a gente diz, nada é por acaso, né? Então, talvez esse seja o plano realmente de sangrar, de fazer enfraquecer nesse momento de véspera de eleição. Então, isso não é correto com o Brasil. Eu não faço jogo de governo, eu não faço jogo de oposição, eu sou Brasil e acho que o Brasil está sendo muito prejudicado na condução dessa CPI, que pode trazer um legado importante, vou lutar por isso. Qual é o legado que eu vejo? Além de apurar as responsabilidades, né? Faz parte de uma comissão parlamentar de inquérito, mas eu acredito que o legado, já que especialistas do mundo dizem que nós poderemos ter outra pandemia, né, em pouco tempo, eu acho que tem que ter um aprendizado do que nós erramos, do que nós acertamos, para ficar para as futuras gerações. Por isso que eu estou querendo trazer, não sei se eles vão aprovar o meu requerimento, estou querendo trazer o ministro Marco Aurélio Mello, respeitosamente aqui, para o Senado Federal, para que ele possa explicar, não a decisão dele, mas que ele possa trazer o monitoramento do Supremo Tribunal Federal daquela decisão que ele tirou atribuições do governo central, do governo federal, e colocou para estados e municípios. Aquilo ali gerou mais mortes? Gerou menos mortes? Qual é o embasamento científico disso tudo? Então, eu acho que a verdade, ela precisa vir toda e não uma parte, como alguns querem fazer. Para a gente fechar a entrevista, Diogo Schelp. Senador, há uma proposta de que no início da sessão de hoje, antes dos depoimentos de Mandetta, se vote o requerimento para a convocação do ex-secretário Fábio Weingarten, que acusou recentemente numa entrevista o ministro Pazuello, o Ministério da Saúde, de ter sido incompetente na compra de vacinas. Como o senhor vai se posicionar em relação a esse requerimento? Olha, como eu falei há pouco tempo, Diogo, eu não tenho problema nenhum que a gente traga quem tiver que dar explicações aqui. Eu aprovo, sem problema. Agora, vamos aprovar também antes dele, né? Já que nós estamos fazendo 4 do governo federal, vamos trazer, por exemplo, o responsável pelo consórcio Nordeste, que, por exemplo, só de um caso que a gente sabe aqui de escândalo, 300 respiradores foram comprados, só o meu estado do Ceará antecipou 10 milhões de reais. Esses respiradores nunca chegaram no meu estado e nenhum outro estado do Nordeste. E não me pergunte o que é que tem a ver, mas foi comprado da empresa Hempcare e Hempshare, que significa que é uma empresa ligada à indústria da comercialização de maconha. Então, o que tem a ver maconha com Covid-19, com respirador, eu não sei. Quero descobrir. Então, que a gente possa fazer um equilíbrio nessa CPI que está muito desequilibrada, querendo pegar apenas o fígado de poucos e distribuir pizza para muitos que são governadores e prefeitos. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, integrante da CPI da Covid. Obrigado mais uma vez, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho, cada vez mais respeitoso. Obrigado. Nós que agradecemos.